Eu queria chamar a atenção hoje para um ponto. Eu, lendo jornais no final de semana, me chamou a atenção que a gente bateu de novo um recorde triste. Quase 3 milhões de pessoas, aguardando a concessão de um benefício. É inacreditável. Tem 30 milhões de pessoas hoje que recebem algum benefício do INSS, entre aposentadoria e outros auxílios. Tem 3 milhões, quase, 2.850, esperando um benefício. Sendo que dessas, quase 1 milhão precisam passar por perícia. Então, você já imaginou como é que a gente resolve isso? Se entre dezembro de 2020 e dezembro de 2021 o INSS conseguiu reduzir a fila em 215, conseguiu processar 215 mil perícias, quanto tempo vai demorar para resolver esse problema? Estava na mão do ministro Paulo Guedes antes, o Ministério da Previdência. Um desastre, um trabalho horroroso que ele fez. Deixou para lá. Ele falava de modernização, falava que o Estado brasileiro era ultrapassado, que o Estado brasileiro era inchado, que o Estado brasileiro tinha que passar por um choque. Choque estão passando aqueles que pedem um benefício. Aí saiu das mãos do moderníssimo ministro Paulo Guedes, que só pensa no Brasil do amanhã, mas deixa a turma do hoje largada, e passou para a mão do Onyx Lorenzoni. Então saiu de um para o outro e não mudou nada, piorou. Sendo que ele cuida de um ministério específico. Ele cuida de um ministério específico, que agora vai sair, porque vai ser candidato. E tá lá. 2.850.000 pessoas aguardando a concessão de um benefício. E não é que são pessoas que chegam e ouvem. Não! Ouvem, sim. Tem um monte de gente que está em análise. Não tem nem como resolver. É inacreditável. Um auxílio-doença, por exemplo, tem um prazo, 45 dias para ser concedido. O tempo de espera passou 200 dias. 200 dias para um limite de 45. Atrasa o seu pagamento de imposto, atrasa qualquer coisa 200 dias. Atrasa o seu plano de saúde 200 dias, você perde o plano de saúde. Atrasa um imposto 200 dias, atrasa o seu cartão de crédito 200 dias. Tudo tem consequência para a gente. Aí o Estado atrasa a concessão de um auxílio-doença 200 dias. E acontece o quê? Nada. Não acontece nada. Nada. Você fica 201 dias, e depois 202, e depois 203. 75% das ações hoje movidas contra a União tem como réu, né, tem como a parte que está sendo processada o INSS. Ou seja, é um negócio complicadíssimo. Você tem uma estrutura que tem que conceder benefícios, chama benefício porque é algo que você tem direito, é benefício, não é para você ser prejudicado, e você não consegue resolver e receber. Aí você vai na agência, aí você volta, aí você vai na agência de novo, e você volta. Aí você conversa com o INSS e você descobre o seguinte, tem um problema, sim, tem um problema grave. Faltam funcionários. O INSS tem 3.400 peritos, dos quais só 2.800 cuidam de atendimento. O resto é gestão, ou então gente que está afastada. Está faltando gente, mas faltando muita gente. Então, atenção, senhor candidato, o senhor que fala que o Estado brasileiro é inchado, deve ter um monte de coisa inchada, os apaniguados e tal. Agora, nas atividades de atendimento à população, tem professor demais? Tem policial demais? Tem fiscal demais do INSS? Fiscal não, perito? Não. Então, tem fiscal do IBAMA sobrando? Tem fiscal de fronteira? Polícia Federal é inchada? Então você vai olhar certas áreas do Estado, elas não estão inchadas. Ao contrário, falta. Aqui falta, claramente falta. Quem é o público que procura o INSS? Atrás de um auxílio-doença? Quem é?
Quem é essa figura? Pois essa pessoa é alguém de baixa renda, que tem deficiência, que tem doença. E não sai. E não sai o benefício. Do total de benefícios que estão sendo aguardados, você tem pessoas esperando o benefício continuado, pessoas com deficiência, 630 mil pessoas. Benefício por incapacidade temporária, mais de 100 mil. Por incapacidade permanente, 38 mil. E assim vai. É uma coisa inacreditável. E a perícia não é uma coisa simples de se fazer, trivial. O perito, ele não é aquele camarada que recebe um paciente, né, um médico, né, que recebe um paciente, por exemplo, e que fica respondendo perguntas do paciente e tal. É o contrário. Ele tem que descobrir se tem capacidade, quando que a doença começou, quando a doença, por exemplo, passou a impossibilitar o trabalho, no caso de um auxílio por acidente, um auxílio por incapacidade temporária, ou até por incapacidade permanente, o pedido, né? Então, quando que a doença passou a impossibilitar, quando que essa incapacidade ela vai desaparecer ou não vai desaparecer? Ela é temporária? É para sempre? Ela é total? Então você pega, por exemplo, um agricultor que trabalha com a enxada e um agricultor que usa um trator com ar-condicionado. Os dois entram com pedido. O perito pode dar uma decisão, no caso daquele que trabalha com a enxada, concedendo um auxílio, e aquele que usa o trator com ar-condicionado, ele pode não conceder, porque ele tem condições de trabalho, eventualmente, conforme o pleito. Então, tem que avaliar. Não dá para simplesmente você conceder todos os benefícios, porque nem todos os pedidos são razoáveis. Nem todos são razoáveis. Principalmente esses benefícios que não têm ligação com a aposentadoria, os outros benefícios. Então, tem que passar por perícia. Só que tem uma portaria, por exemplo, do INSS, que quando uma pessoa vai a uma agência para ser atendida e precisa remarcar, tem que remarcar até o meio do dia seguinte. Mas não é assim que funciona. Então as pessoas ficam indo e não saem. Pensão por morte, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, salário-maternidade, por exemplo, prorrogação de salário-maternidade. E não sai, simplesmente não sai. E como eu disse, é um negócio que fica ali, nem sim, nem não. Não é um troço razoável. E tá um nó. 2.850.000 pessoas aguardando. Isso nunca havia acontecido na história do país. O que acontece se o governo conceder esses benefícios todos? E aí tem algo que é esquisito, né, pela atitude do governo. Você vai passar da casa dos 15 bi a 20 bi de concessão de benefícios adicional. Se você botar 15 bi, é um buraco adicional que o governo não quer. Então ele fica represando. Será que para fazer caixa com aqueles que mais precisam, se financiando da dor e da dificuldade daqueles que mais precisam? Não? Então por que não acelera? Não? Então por que não contrata o que está faltando, por exemplo, de perito no INSS? O último concurso para o INSS foi em 2010, para 375 vagas. Os cálculos variam de 3 a 5 mil vagas necessárias no INSS. E aí, como é que vai ser? Então o Estado não discute os seus desafios e vai improvisando do jeito que dá. E ele é muito mais eficiente nas estruturas de arrecadação e controle do que nas estruturas de concessão para a sociedade que mais precisa. É muito bacana ver o governo fazendo propaganda e divulgando que vai pagar um Bolsa Família vitaminado, né? Está pagando um Bolsa Família vitaminado, até mudou o nome do programa para poder faturar politicamente na eleição, porque é o Bolsa Família. Mas por que deixar essas pessoas aqui de lado, largadas? 2.850.000 pessoas. 964.000 pessoas aguardando
perícia. Quase 1 milhão de pessoas aguardando perícia. Quanto tempo vai levar para zerar essa fila? Lembrando que essa fila não é resultado de 10 anos de acúmulo de gente, não. Hoje já aumentou e amanhã vai aumentar, porque todo dia entra gente, todo dia entra gente, todo dia entra gente. É um monte de gente que vai entrando todos os dias. Então, se não acelerar, não vai resolver. Aí vem os malandros de sempre. Os Onyx Lorenzoni, por exemplo, chegam e falam assim: não, vamos fazer uma coisa com atendimento de telemedicina. Ele lançou um programa de telemedicina. É capaz de falar na campanha eleitoral dele: lancei o programa de telemedicina para agilizar a concessão de benefícios. 10 municípios de 10 a 15 mil habitantes. No máximo 10, projeto piloto. Como tudo no Brasil, programa piloto, projeto piloto. Então ele faz projeto piloto, diz que lançou, fatura politicamente, as pessoas ficam olhando: olha só, o governo fez um programa de telemedicina. O programa de telemedicina é para 10 municípios com até 15 mil habitantes, de 10 a 15 mil habitantes. E o resto do Brasil? Ah não, isso aí é com o tempo. Quanto tempo vai levar? 50 anos? 30 anos? Que barbaridade é essa? Por que essa camada da sociedade tem que financiar a morosidade do Estado, a incapacidade do Estado, a politicagem do Estado, o populismo do Estado, do governo, né? Do governo, dos gestores, dos Onyx Lorenzoni, dos Paulo Guedes que não estão nem aí para os idosos, os Onyx Lorenzoni que diz que está aí para os idosos, mas não liga para os mais velhos, como também não liga para aqueles que estão precisando, para os doentes. Tem malandro? Claro que tem malandro aqui, por isso que tem perícia. Mas se não conseguir separar o joio do trigo, o trigo vai pagar pelo joio. Isso não está certo, isso não é razoável, isso não é justo, isso é pequeno, mas não se resolve. Então quando eu vi esse número, batemos um recorde, eu pensei: puxa vida, podia ser bacana, né? Um recorde de queda da taxa de juros, um recorde de queda da inflação, um recorde de queda da taxa de desemprego, né? Um recorde da queda da taxa de criminalidade, um recorde de aumento do nosso desempenho nas provas internacionais de linguagem e matemática, um recorde de vacinação, um recorde de queda de Covid. Esses são os números bacanas. Aí a gente tem um recorde de número de pessoas aguardando atendimento no INSS. Tem quase 600 mil servidores ativos no Estado e só 0,5% deles cuidam de atender a camada que mais precisa, que são os desassistidos de baixa renda com deficiência e doença. Olha só que coisa torta. Eu não estou falando de atendimento hospitalar. É fundamental que a gente olhe para isso e cobre o governo, dizendo: pera, vocês estão prometendo mundos e fundos, vocês estão prometendo revoluções, vocês estão prometendo transformações incríveis, vocês estão prometendo grandes reformas, um Brasil moderno amanhã, mas amanhã eu não quero, amanhã é o dia seguinte do hoje. E o que vocês estão fazendo hoje por aqueles que mais precisam? Quer dizer que esses que chegaram numa certa idade já deram a sua contribuição? Dane-se. É justo prejudicar a camada que mais precisa da sociedade porque são pessoas que não têm capacidade de organização? Os policiais de Minas Gerais estão em greve. Eles vão lá e param. Agora essa turma aqui não tem como. Como é que o aposentado vai fazer greve? Não tem condições. Lembrando que metade dos aposentados hoje não consegue viver com a renda que recebe. Metade. E uma boa parte tem que fazer um bico. Ou recebe ajuda de familiares, ou faz bico. Muitos fazem bico. É um negócio absurdo. Então, já ganham pouco, já ganham mal. A lógica de reajuste da aposentadoria é patética. Vai diminuindo, no final está todo mundo ganhando pouco. E aí, na hora da concessão, não entrega? Então, aqui tem um ponto grave de qualidade de trabalho desse governo no atendimento a quem mais precisa. Ah, mas era um espetáculo até a Dilma, é isso que você está querendo dizer? Até o Temer, até o Lula, era um espetáculo e entrou o Jair Bolsonaro e piorou? Não.
Não, nunca foi um espetáculo. Nunca foi um espetáculo. Basta ver, como eu falei, que o último concurso foi em 2010. 2010. Tem 12 anos que não tem concurso. Mas vem cá, esse governo tem 3 anos, entrou no 4º ano de governo e não resolveu. Ao contrário, as coisas pioraram nesse campo. Nunca foi tão ruim. Nunca foi tão ruim. Então, como é que o governo pode explicar um negócio desse, senhor Onyx Lorenzoni, que vai pedir voto com base nesse trabalho porco à frente do Ministério do Trabalho nesse campo de concessão dos benefícios? Ministro Paulo Guedes, do futuro, do amanhã, de Marte, de Vênus, como é que o senhor vai explicar isso que o senhor está fazendo, que o senhor fez, né? E entregou para o Onyx Lorenzoni continuar a sua obra. Obra num sentido muito específico de obra. Não tem sentido. Então, temos que cobrar, temos que ficar em cima. E lembrando, eu lembro sempre que certos assuntos são tratados aqui, 2022 é ano de eleição. 2022 é ano de eleição. Eu não estou dizendo isso aqui para que você que vai votar em outubro diga, então você está querendo dizer que é para trocar, tirar o Bolsonaro e botar outro. Não. Eu estou dizendo isso aqui para que quando chegar em outubro, você não caia no canto da sereia. Entendeu? Que vai te jogar para o fundo do mar. Porque vai ter um candidato, e vai ter esse candidato, vai ter o Bolsonaro, vai ter o Lula, vai ter o Ciro, todos vão ter uma solução para esse problema. Todos vão ter uma solução. A pergunta é, como é que vai implementar? Em quanto tempo isso será resolvido? Vai fazer concurso? Quanto é que isso vai custar? Porque senão, lançamos 210 milhões de candidatos, como são 210 milhões de técnicos de futebol, e tem uma fórmula para o Brasil ganhar a Copa, a gente também tem uma fórmula para o Brasil funcionar, né? Só que a gente precisa saber como, e como são os candidatos que vão ter que resolver. Então vamos cobrar, vamos ficar em cima, vamos ficar no cangote desses caras, bafejando, porque isso aqui, do jeito que está, é inadmissível.